Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e hoje eu venho apresentar para vocês uma receita de trufa no palito, aqui o sabor de pistache com uma técnica moderna de espiral e de transfer artesanal. Então a gente vai dar início ao preparo da ganache de pistache. Então aqui eu tenho 220 gramas de chocolate branco derretido, sempre tomando cuidado para não ultrapassar os 45 graus. Aqui eu tenho 120 ml de creme de leite fresco. Vou adicionar 30 gramas de glucose de milho, e vou levar ao micro-ondas para aquecer essa mistura, tá? De 30 a 40 segundos. Bom, depois de o creme de leite e a glucose ser aquecido, eu vou misturar ao chocolate branco já derretido. Aqui eu tenho 220 gramas de chocolate derretido, pode ser em banho-maria ou em micro-ondas, tá? Sempre tomando cuidado para não ultrapassar os 45 graus. Então eu vou misturando até formar um núcleo liso e elástico, começar a ficar brilhante, e a gente ter a emulsão da nossa ganache. Em seguida eu vou adicionar 10 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente. Com o próprio calor da nossa ganache, ela vai derreter e incorporar a mistura. A manteiga vai dar a maciez na nossa ganache. Em seguida, a gente vai adicionar a pasta de pistache, tá? Então, aqui é uma pasta pura, sem açúcar. Então, aqui tem 30 gramas de pasta de pistache. Também pode ser substituído por outro tipo de pasta, um outro sabor, tá? Fica bem bacana combinando com essa ganache branca. Pode ser frutas vermelhas, café. Então vai combinar bastante nessa mesma proporção. Bom pessoal, enquanto a nossa ganache de pistache resfria para a nossa aplicação, eu vou mostrar para vocês como fazer um transfer artesanal, né? Então aqui a gente tem uma folha de acetato, né, uma transparência, pó metalizado dourado, mas pode ser prata, bronze. E aqui a gente tem o grande lançamento da linha Grand Chef, que é a Color Beats, que é a manteiga de cacau já com corante para chocolate. Então a gente fazia todo um processo, derreter manteiga de cacau e aplicar o corante Grand Chef em pó. A gente tem isso já pronto. Só derreter e respeitar as temperaturas que a gente tem um excelente resultado. Então a gente derrete a 45 graus, espera resfriar entre 28 a 30 graus para aplicação. Então aqui a gente tem, a Color Beats, a gente tem as cores primárias. Então aqui a gente vai utilizar a cor verde para representar o pistache. Então a gente vai misturar a cor amarela com o azul para a gente criar o nosso verde, tá? Então aqui a gente está misturando sem pesar para criar uma cor, mas se você quiser um padrão de cor, sempre é bom você estar pesando com a balança de precisão para sempre ter a mesma cor em todas as aplicações. Então agora, com o auxílio de um pincel, eu vou aplicar a manteiga de cacau verde no acetato, na transparência. Então aqui eu quero manter esses riscos da cerda do pincel. Então se eu fosse utilizar o chocolate branco para vedar, para utilizar essa cor, né, em cima desse verde, ele ressaltaria esse verde. Mas se eu for utilizar no chocolate escuro, amargo, eu tenho que vedar essa cor com um pó metalizado ou com Color Beats na cor branca, que é a base de dióxido de titânio, para ressaltar as cores e a gente ter ela bem acentuada no chocolate amargo. Aqui eu vou utilizar o chocolate branco, mas eu vou dar esse efeito com pó metalizado para vocês entenderem como funciona essa vedação das cores. Então aqui eu tenho um pincel de maquiagem, tá, com a cerda mais macia. Aqui eu tenho o pó metalizado.
Eu vou espalhar o pó metalizado. Então aqui eu já tenho pronto, tiro o excesso do pó metalizado. E tenho pronto o nosso transfer artesanal, onde eu só vou aplicar o chocolate, tanto branco, ao leite ou amargo, cada um correspondente com a sua temperagem, com a sua temperatura. Bom, pessoal, então com a nossa ganache de pistache já fria, entre 28 a 30 graus, aqui a gente tem a casquinha da trufa oca branca, né? Ela já pronta, então é só rechear. Então aqui a gente vai utilizar a versão branca, mas a gente tem branca, ao leite e amargo. Então aqui, como aqui é branca, a gente tem que respeitar um pouco mais a temperatura da aplicação da ganache para o chocolate branco. Então aqui, entre 27, 28, máximo 29, a ganache tem que estar bem fria para a gente conseguir estar aplicando. Já na casquinha ao leite amargo, entre 28 a 30 graus. Sempre tomar cuidado entre essas diferenças para não derreter a casquinha que já está pronta. Então aqui eu tenho a ganache, a manga descartável. Então ela é mais fluida, a gente consegue aplicar dentro da cavidade da trufa oca sem problema algum. Isso também ajuda vocês a otimizarem a produção. Então aqui a gente vai deixar cristalizar essa ganache, tá? Por volta de 1 a 2 horas, e dar continuidade na nossa receita. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a nossa trufa oca já recheada com a ganache de pistache e já cristalizada. Então aqui eu posso fazer duas versões da trufa. Ou ela tradicional, onde eu vou só selar essa parte fechando com chocolate branco pré-cristalizado, já temperado, numa temperatura entre 27 e 28 graus. Ou na versão a trufa no palito, tá? Que é a que a gente vai fazer aqui, com algumas variações. Inclusive aquela famosa que está sendo bastante utilizada no mundo por alguns chefes, que é aquela trufa espiral, onde a gente banha a trufa e faz um movimento espiral e tem um efeito bem bacana. Então, para a gente conseguir colocar o palito e não sair na hora de banhar essa trufa, a gente vai colocar o chocolate nessa parte que ficou da trufa, para selar ela. Então a gente está fechando a trufa aqui. Na versão tradicional, seria só isso daqui, depois banhar no chocolate na mão, daquela forma mais rústica, ou passar num coco, ou numa castanha, aí fica a critério de vocês, ou até mesmo numa farinha de pistache, ou colocar o palito ainda com chocolate maleável. Vou deixar isso cristalizar para a finalização da nossa trufa no palito. Bom, então a gente já tem o nosso transfer já pronto, já pré-cristalizado. Então a gente vai adicionar aqui o chocolate branco já temperado, pré-cristalizado. Então a gente vai espalhar isso vai deixar começar a cristalizar, para a gente com um cortador criar moedinhas de chocolate com o nosso transfer artesanal, para finalizar a nossa trufa no palito. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a mistura de cores para fazer a trufa no palito, né? Então vai ficar um pirulito como se fosse uma espiral. Então para fazer essa técnica, a gente tem o chocolate aqui branco já pré-cristalizado, feito a temperagem. Então eu vou adicionar Color Bits branco para chocolate, para deixar um pouco mais branco e um pouco mais fluido também a nossa mistura. Tá, então aqui a gente vai preparar a outra cor. Tá? Então aqui eu tenho chocolate branco já pré-cristalizado, temperado. Eu vou fazer a cor verde nesse chocolate.
Vou adicionar o amarelo. E agora a gente vai criar a cor verde misturando um pouco do azul. Bom, pessoal, então o chocolate já com a temperatura que a gente precisa de trabalho, que é aqui no caso do branco, entre 27 a 28 graus. Então aqui a gente tem o chocolate branco com o corante, o Color Bits branco. Aqui o verde que a gente criou com o chocolate branco, o Color Bits amarelo e o Color Bits azul. Para fazer a combinação e a preparação daquela trufa no palito que eu falei para vocês no formato de espiral, a gente precisa fazer uma técnica alternativa aqui. A gente vai utilizar uma peça de isopor, né? Aqui no caso uma tampa de uma caixa de isopor. 2 copos aqui para fazer o nosso suporte aqui para secagem, a cristalização da trufa. Então como a gente vai fazer a espiral com o palito para cima, e a gente quer um pico na ponta da trufa, a gente precisa que ele cristalize de cabeça para baixo. Então a gente tem que espetar isso no isopor, depois que a gente fizer a espiral. Tá? Então eu vou fazer essa técnica para vocês verem aqui. Então aqui eu tenho o chocolate branco, vou aplicar o chocolate verde em cima. Lembrando que ele já está pré-cristalizado, né, temperado. Então a gente coloca a trufa aqui e gira para obter a espiral e deixar ela cristalizar dessa forma no isopor, como eu falei para vocês. Então aqui com a nossa técnica alternativa, ela vai cristalizar e criar a espiral que a gente precisa. Então isso a gente pode brincar com várias cores, então na hora de mesclar o chocolate pode ter várias cores e isso chegar numa espiral bacana para finalizar a nossa trufa no palito. Tá? Uma outra versão, a gente pode estar utilizando a plaquinha que a gente criou com o nosso transfer artesanal. Então, ao invés de a gente cristalizar ele de cabeça para baixo, a gente vai colocar a nossa plaquinha dessa forma e pode ser exposto em uma jarra com gotas de chocolate, granulados. Dá para criar muita coisa em cima dessa técnica. Isso está sendo muito utilizado no mundo. Pode ser você criar cores específicas para eventos, festas, eventos corporativos. Então dá para você ganhar muito dinheiro também com esse tipo de técnica. Bom, pessoal, aqui é a nossa receita de trufa no palito finalizada, com a técnica de espiral e de transfer artesanal. Então aqui é a nossa trufa de pistache no palito finalizada. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima na revista Padaria 2000.